Todos nessa manhã, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Para nós é uma alegria poder estarmos aqui em mais um domingo especial. É o dia do Senhor para nós os cristãos, portanto vamos aproveitar, e é muito bom nós estarmos aqui nos primeiros minutos desse dia ensolarado, dessa manhã calorosa que temos mais uma vez em nossa cidade, podermos estar na casa do Senhor para iniciarmos um culto de louvor a Deus. Eu quero expressar a alegria do meu coração em poder estar com vocês, em poder estarmos juntos na casa de Deus mais uma manhã. É uma manhã especial e eu creio que Deus tem reservado bênçãos especiais para todos nós. Eu pergunto, quem está feliz em estar na casa de Deus nessa manhã? Diga amém. Quero convidar todos a ficarem em pé para nós fazermos um momento de oração nessa manhã para iniciarmos este culto. Queremos saudar também com bom dia, a paz do Senhor, a todos nossos amigos e irmãos que nos acompanham a partir de agora pela internet e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde. Alguns podem ainda estar descansando a esta hora da manhã, mas mais tarde, quando tiverem acesso a essa gravação, saiba que Deus te abençoa maravilhosamente neste dia. Você também é uma bênção de Deus e essa é uma prova de que Deus existe, é a nossa existência. Deus te abençoe, fique conosco, acompanhe este culto até o final. Amados, vamos orar. Quem precisa de oração nessa manhã se manifeste. Oremos uns pelos outros. Senhor querido, Pai amado, nós te rendemos graças nesta manhã por esta sublime oportunidade ao qual o Senhor nos dá para estarmos em Tua casa neste domingo, Senhor. Te rendemos graças, te rendemos louvores, te rendemos adoração, glorificamos o Teu santo nome, bendizemos o Teu santo nome por Tua infinita bondade. Nós glorificamos a Ti por tudo. Seja o Teu nome louvado, seja o Teu nome bendito e seja o Teu nome exaltado nessa manhã. Pai, agradecemos por essa noite e por mais esta semana que está começando. Neste dia de hoje, seja louvado em nossas vidas, Senhor. Se faz presente neste lugar, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós abrimos os nossos corações para Ti e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nos abençoe poderosamente e que a glória do Senhor nos encha, que a glória do Senhor nos invada, que a glória do Senhor esteja entre nós nessa manhã. Assim, Pai querido, assim, Pai amado, nós Te adoramos e Te bendizemos, pedimos a direção sobre este trabalho e desde agora até o seu final, sejamos grandemente abençoados por Ti. Muito obrigado, Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos cantar nessa manhã, vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Saúde, amada igreja, com paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos louvar o hino de número 523 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Cristo, a fonte escondida, amém? Glória a Deus. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber, mas não cisternas e
todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Mais uma vez. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá, correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos e adorasse ao Senhor nesse momento. Estamos em momento de pandemia, mas a palavra é: não pare. Não pare, não pare de adorar a Deus, não pare de servir a Deus, não pare de orar, não pare de buscar a presença de Deus, amém? Nós fomos escolhidos pelo Senhor, então nós não podemos estacionar, não podemos parar, né? É hora de estarmos também firmes na presença do Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Não importa a tua luta, a minha luta, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós não podemos parar. Vamos louvar este hino para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Estamos aqui porque te amamos e entendemos que sem ti nós não somos nada, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar.
Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu creio, Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Tu és Deus fiel. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que honra os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Amados, estejamos em pé, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 35, verso 1, 2, 3 e 4. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 35. Capítulo 35, os versículos 1, 2, 3 e 4. Aliás, 1, 2, 3 e 4.
Gênesis 35, verso 1 a 4. Quantos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus nesta manhã. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Amém. Oremos. Senhor, Deus da glória, Deus de infinita bondade, te rendemos graças esta manhã por tua santa e maravilhosa palavra. Te agradecemos por estes versículos que vêm aos nossos corações. Queremos a partir de agora entender e meditar este texto. Te revela a nós e glorifique o nome do Senhor, nosso Deus, através da tua palavra em nossas vidas. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos irmãos. Amados, esta palavra, ela tem a ver com este louvor que foi cantado, este segundo louvor que foi cantado, que fala em voltar, que fala em retornar, que fala em voltar ao começo, ao início. Esta é uma palavra que nos faz ver a vida de Jacó. Jacó tinha pais, digamos assim, tementes a Deus. Jacó era de uma família que, se fosse hoje, diríamos que seria uma família cristã. No caso, lá não era, porque ainda não conheciam a Cristo. Mas digamos que era uma família de crentes. Jacó, em toda a sua vida, em diversos momentos, viveu fugitivo. Em alguns momentos, viveu se escondendo. Em muitos momentos, Jacó se deparou com a realidade do seu próprio nome. Desde o seu nascimento, ou desde a sua gestação, o texto bíblico diz que Jacó e Esaú, os dois irmãos, eram gêmeos, brigavam no ventre de sua mãe. E curiosamente o texto diz que Esaú nasceu primeiro. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó não aceitou. E foi um parto, imagino, difícil, dada a situação, as condições daquela época. Um parto em casa, como talvez alguns de nós já pudemos presenciar nessa vida que vivemos, principalmente no vasto interior, na zona rural do nosso estado, onde muitas vezes isso ainda acontece. Imagino que foi um parto difícil, primeiro porque eram os primeiros filhos. O primeiro filho dizem que sempre dá mais trabalho. E além de ser o primeiro, eram dois. Além disso, não havia ali uma maternidade, não tinha como fazer uma cirurgia, era apenas as condições naturais daquela época. E o texto diz que eram gêmeos, para complicar ainda. Os dois meninos não eram fáceis, já mostrava
a gestação em si. Quando nasceram, Esaú nasceu primeiro, mas penso que não houve nem frações de segundo de diferença do nascimento de um para o outro, porque Jacó veio em seguida segurando o tornozelo do seu irmão. Então, desde aí, já mostrava quem seria Jacó. O texto, quando nós lemos toda essa história, entendemos que Jacó era mais franzino, era magro, branco e aparentemente mais pacato. Tinha a personalidade da mãe, tanto que era mais chegado a ela do que ao pai. Enquanto que Esaú era mais forte, era moreno, era mais raivoso, tinha a personalidade do pai e se apegava mais a ele. Talvez por causa disso, foram dois irmãos que tiveram muitos desentendimentos, muitas desavenças no decorrer da infância e da adolescência. E Jacó, por causa do seu nascimento, o pai lhe deu este nome, Jacó, o trapaceiro, o enganador, o nó cego. Deu este nome, pois naquela época os filhos tinham o nome, herdavam, recebiam o nome dos pais de acordo com as circunstâncias. Então, devido ao seu nascimento, o pai entendeu. Então, você é trapaceiro, você queria trapacear o seu irmão, e vou lhe dar o nome justamente de trapaceiro. Eu não lembro em toda a minha vida se eu já conheci alguém com o nome de trapaceiro, né? Trapaceiro Palheta da Silva, nunca vi uma pessoa com esse nome, né? Ou então, por exemplo, enganador Valente da Silva, nunca vi uma pessoa com esse nome. Nó cego Ferreira da Silva, eu estou botando meu sobrenome também, tá? Então, nunca vi uma pessoa com esse nome, mas Jacó significa isso. Então eles davam, e Jacó, como tem origem na língua hebraica, que era a língua deles ali, eles utilizavam as circunstâncias para dar os nomes aos filhos. Então Jacó já fora decretado desde o início que ele seria realmente trapaceiro, enganador, usurpador, que viveria dessa forma. E assim foi. Então, por um prato de lentilha, enganou seu irmão, tomou a primogenitura dele, herdou a primogenitura para si, ou seja, toda a herança, tudo aquilo que cabia ao primeiro filho passou agora a Jacó. Ele, de uma forma bem sutil, aproveitando do calor e da fome com que seu irmão estava, trocou com ele a primogenitura. Então Jacó viveu dessa forma, roubou a bênção do seu irmão, a bênção que era do primogênito. Como ele já tinha tomado a primogenitura com um prato de lentilha, ele agora enganou o próprio pai e herdou a sua bênção. E assim fora a vida de Jacó. Sempre foi assim, uma vida errada, mesmo sendo de um lar crente, mesmo sendo de uma família que conhecia Deus, que tinha experiências com Deus, ele viveu uma vida sem Deus, uma vida longe de Deus. Por isso que dizem que filho de crente não é crente, a não ser que ele venha verdadeiramente a ter uma experiência profunda com Deus. Esta é uma experiência que cada um precisa ter, não pode ser hereditário. Essa experiência eu não posso transferir para os meus filhos, transmitir para os meus filhos. Eles precisam ter, cada um precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Então esta é uma herança que não passa de pai para filho. É necessário viver a experiência de uma vida verdadeiramente com Deus. Então Jacó, ele mesmo sendo de uma família crente, ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E agora sai fugitivo da casa de seus pais em direção à casa de um tio. Procurou agora a casa de um tio, onde ali ele pudesse se proteger, se abrigar, aconselhado pela sua mãe. Então o tio aceitou, e mal o tio sabia que também seria enganado por Jacó. Tirou as duas primas, ficou com as duas primas, roubou todo o gado do seu tio, trapaceou o tio e entrou lá sem nada e saiu de lá rico. Então Jacó fez jus ao nome que tinha, que era justamente enganador. Mas no meio de tudo isso, há um Deus que se preocupa conosco.
Para Deus não importa aquilo que nós somos, aquilo que nós venhamos a fazer, venhamos a praticar. Para Deus o que importa é que há jeito para toda e qualquer pessoa, seja a pessoa quem for, faça o que ela fizer, para Deus sempre haverá um jeito, porque foi Deus que nos criou, porque foi Deus que nos fez. Então não há impossíveis que Deus não possa fazer na vida de alguém, não há impossíveis que Deus não possa fazer na minha vida, não há impossíveis que Deus não possa fazer na vida de cada um que aqui está, não há impossíveis que Deus não possa fazer na vida de quem está assistindo. Para Deus todas as coisas é possível, não há causas impossíveis para Deus, porque Ele nos fez e Ele sabe muito bem como lidar com a pessoa do ser humano. Quantos entendem assim? Diga amém. Eu agradeço a Deus, irmão, porque não sou perfeito, nunca fui, e é só pela graça e a misericórdia de Deus é que eu estou aqui, como todos nós, tenho certeza disso. Não é pela nossa bondade, nem pela nossa boniteza, nem beleza, que nada disso tínhamos, fora perdida e apagada com o pecado, mas eis que Deus fez uma obra redentora na nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Amados, então Jacó, no meio de uma de suas fugas, estava caminhando em direção à casa do seu tio, passado por um lugar que se chamava Luz, escureceu. O texto de Gênesis, no capítulo 27, aliás, Gênesis no capítulo 28, vai narrar essa história, a história de Jacó. Jacó, fugindo de seu irmão, chegou a uma localidade, a um lugar, era deserto, não tinha cidade, não tinha nada ali, e o nome do local era Luz. Gênesis capítulo 28, verso 1 a 22. Jacó, quando chegou ali, escureceu, então ele pensou, vou descansar aqui. Havia andado o dia todo, talvez estivesse com fome, com sede, sujo da poeira do deserto. Então agora Jacó tomou uma pedra, fez por travesseiro e deitou ali. Imagino que Jacó devia estar se sentindo a pior pessoa do mundo, tendo que sair de casa com medo de morrer. Seu pai, triste pelo ato que ele havia feito, que ele havia praticado. Sua mãe, que fora mentora de todo aquele projeto, agora numa situação muito complicada com o restante da família. Seu irmão havia lhe prometido a morte. Penso que Jacó sentia-se a pior pessoa do mundo naquela hora. Eu imagino que Jacó estava sentindo-se envergonhado de tudo, de todos, estava ali se sentindo sem merecimento de ainda estar vivo. E ali tomou uma pedra, pôs por travesseiro e ali deitou e dormiu. E eu costumo dizer que é nas horas de grandes lutas, é nas horas de grandes conflitos, é nas horas de grandes dificuldades, é nas horas em que as esperanças se esvaziam, se acabam, é nesta hora que Deus se revela a nós. É justo nessa hora, é quando as forças se vão, é quando as esperanças se acabam, é quando a tristeza parece tomar conta do nosso coração, é quando tudo dá errado, parece que quando tudo está parando, quando nos sentimos esquecidos de tudo e de todos, é nesta hora que Deus se revela. Deus muitas vezes nos permite passar por momentos assim, para que nós possamos nos esquecer de tudo, de todos, nos esconder de tudo e de todos, e Deus então, através da sua infinita misericórdia, possa se revelar poderosamente a cada um de nós. Então, estava Jacó ali, desprezado, abatido, desanimado, sem forças, envergonhado, trapaceiro, enganador, nó cego da vida. Estava ali Jacó, naquela situação agora. Mas enquanto ele assim pensava, ao cair no sono, Deus então mostrou que ele era Deus na vida de Jacó. Então sonhou e teve um sonho, e uma escada descia do céu,
e a escada vinha até a terra, e os anjos subiam, e os anjos desciam, e os anjos louvavam por aquela escada. E Deus ali falou com Jacó, e quando ele acordou, ele disse: verdadeiramente o Senhor está aqui, e eu não sabia. Verdadeiramente este não é outro lugar, mas isto aqui é Betel, a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Afinal, eu estou na casa de Deus e não sabia. Afinal, Deus está aqui diante de mim e eu não sabia. E Jacó ali faz uma declaração a Deus acerca daquele lugar. Então, queridos, é em horas de dificuldades que Deus se revela. É no silêncio da noite, é no pingar de uma lágrima que Deus se revela. É no soluçar de um choro, em uma batida lenta do coração. É no momento do desânimo que Deus se revela aos seus, que Deus mostra a sua grandeza, que Deus mostra o seu poder. E se há alguém neste dia passando por um momento assim, vivendo um momento assim, alegre-se, saiba, você não está só, Deus está contigo, Deus é contigo, e aproveite esta oportunidade para ver o quanto Deus irá se revelar na tua vida neste dia, porque Deus, é assim que Deus faz, queridos, sabe? Ora, Jacó agora em Betel, teve a sua primeira experiência com Deus. Então as coisas que aconteceram em Betel ali naquela hora: primeiro, Jacó, que era filho de crente, mas não era crente, teve a sua primeira experiência com Deus. Foi uma experiência pessoal. Segundo, ele teve a visão. Ele não apenas sentiu, mas ele viu a grandeza de Deus quando na escada que descia do céu à terra, os anjos subiam e desciam, louvando o nome do Senhor, mostrando que é possível sim, para um homem vil, uma pessoa que seja pecadora, ter acesso a Deus pela graça e infinita misericórdia do Senhor. Ou seja, Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com você, Deus se importa comigo. Então basta que caiamos no sono das preocupações e nos acordemos para as coisas de Deus, e nós veremos o quanto Deus está interessado. Enquanto há uma escada nos ligando a Deus, aquele que pode nos ajudar nos momentos difíceis. Terceiro, foi ali que Jacó recebeu as promessas de Deus para a sua descendência. Se nós lermos todo o capítulo 28, verso 1 a 22, Deus diz para Jacó: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus das promessas, eu prometi tudo isso aqui onde tu está vendo, ó, aqui onde tu está dormindo não tem nada, mas futuramente isso aqui vai ser uma grande cidade, isso aqui vai ser teu, eu vou dar a tua descendência será incontáveis como a areia do deserto, como a areia do mar. Deus ali fez promessas. Então são nas horas que as esperanças se acabam que as grandes promessas de Deus chegam na nossa vida. Então, se você até hoje não recebeu, ou se nunca ouviu falar, saiba que Deus tem grandes promessas para a tua vida. É por isso que você está aqui nessa manhã. Receba em nome de Jesus. Foi ali que Jacó então, em contrapartida, porque tem que ter uma reação, eu tenho que receber ou não a promessa. Então Deus mostrou que era com Jacó, Deus fez as promessas a ele, agora cabia a ele receber ou não. Se eu estou oferecendo alguma coisa a você, não quer dizer que você vai aceitar. Você aceita se quiser. Eu te ofereço, mas você pode rejeitar ou pode aceitar. São duas opções. Para que Jacó demonstrasse que recebeu a promessa, tinha uma contrapartida. Ele tinha que demonstrar a atitude de que havia recebido. E o que foi que ele fez? Ele se levantou e disse: este aqui não é outro lugar, é a casa de Deus, o Senhor está aqui, eu não sabia. E agora tomou aquela pedra que ele havia usado por travesseiro e ergueu aquela pedra como se fosse uma coluna. Ele ergueu a pedra que hoje, quando vamos construir um templo, costumamos escolher uma pedra e antes de construir, colocar bem aqui, deve ter uma.
coloca bem no meio do terreno, nós chamamos de pedra fundamental, não tem nada a ver, mas a gente faz o ritual. Coloca a pedra no meio do terreno, alguns enterram Bíblia, eu vi no Timor-Leste enterrando Bíblia lá, bandeira do Timor, e derramar um monte de óleo, né, e dizer um ato profético, aqui é do Senhor. Nós fizemos isso em Timor-Leste muitas vezes, demarcando a cidade. Todas as vezes que nós chegávamos, nós saíamos de noite, de madrugada, às escuras fazendo, eles vão assistir agora isso lá, e agora eles vão saber as doidices que nós fizemos por lá. Mas nós decretamos que aquela nação pertencia a Deus, e por isso que aquela igreja que foi implantada lá, que era uma igrejinha pequenininha, que vivia se escondendo com medo da perseguição, hoje se tornou uma grande igreja e já está espalhada em todos os locais daquele país ali, graças a Deus. Mas porque alguém foi lá e determinou, e Jacó então fez aquilo. Ele se levantou e disse: aqui é a casa de Deus, e levantou aquela pedra e colocou por coluna, enfincou, essa palavra, enfincou enfincou ali e colocou aquela pedra em pé, e depois derramou óleo sobre ela e disse: aqui é a casa de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Depois de muitos anos depois de Jacó, foi ali que Salomão construiu o grande templo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Se cumpriu. Em contrapartida, ele tinha que fazer isso. Então, se hoje eu recebo a promessa, se hoje eu tenho a certeza da promessa na minha vida, eu preciso agora reagir, e preciso outra vez dizer, mostrar que realmente eu tomo posse daquela promessa para a minha vida. Mas vamos lá. Foi ali que Jacó disse: Senhor, se tu fores comigo de agora para frente, me fizer prosperar em tudo, me fizer sair dessa situação difícil que eu entrei, agora eu te peço, eu te prometo que a partir de hoje serei um contribuinte, darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der, de tudo aquilo que eu receber. E fez um propósito a mais com Deus. Jacó fez um propósito a mais com Deus. Agora veja bem, irmãos, tudo isso aconteceu com Jacó. Jacó viveu essa experiência linda. Jacó morou na casa do sogro, mesmo com todas as suas trapaças. Presta atenção, Deus fez ele prosperar. Ele prosperou, desejou casar com uma das primas, casou com as duas. O sogro tentou enganar ele, ele foi mais esperto, enganou o sogro, prosperou, saiu de lá com muita riqueza. Deus ordenou que ele voltasse. Depois se perdoou com seu irmão, acabou a confusão, e já antes do final da vida, Jacó esquecera das promessas. Jacó esquecera de Betel, nunca mais que fora a Betel. Passou apenas a ter uma vida normal, apenas uma vida sem responsabilidades mais com Deus. E é aqui que está o perigo da vida cristã, que nós temos essa tendência de esquecermos dos favores imerecidos de Deus por nós. E agora Deus está dizendo a Jacó, lançai fora, volta a Betel. O Senhor está dizendo a ele: levanta-te. Chegamos no texto: sobe a Betel de novo, mora lá. Levanta-te, volta para Betel, ergue novamente a tua casa em Betel, eu te quero em Betel. Ou seja, volta para minha casa. Nós encontramos aqui um Jacó, um crente desviado sem perceber que estava desviado. Jacó continuava usando o nome do Senhor Deus, utilizando o nome do Senhor Deus. Jacó continuava temendo a Deus, porém havia abandonado a casa de Deus, havia esquecido do começo, havia esquecido da primeira experiência. E o perigo está aqui para nós, quando a vida cristã passa a ser algo corriqueiro, quando a vida cristã não faz mais diferença em nós. Quando é assim: se der eu vou, se der eu participo. Quando ser crente se torna um peso para nós, e não deve ser um peso, deve ser um prazer, deve ser uma alegria.
A pergunta é: o que eu sinto? Nós só temos culto 2 vezes por semana. Devido à pandemia, temos muitos irmãos e irmãs do grupo de risco. Prometo para vocês, garanto, tenho procurado seguir todas as instruções que a presidência da nossa igreja tem passado para nós. Por isso, nada de célula ainda não temos condições de ter escola dominical. Nada contra quem está fazendo, cada um sabe da sua capacidade e da sua realidade. Não estamos fazendo nenhuma rede ainda, encontros e eventos, muito menos, porque conheço cada um dos meus irmãos. Tirei algumas conclusões nesse tempo de pandemia e não tenho pressa, porque sei a responsabilidade que é. Por isso não estamos fazendo nada fora daquilo que a presidência da nossa igreja tem nos orientado. Por isso, muitas cadeiras vazias, fazemos 2 cultos no domingo, um na terça-feira, para que assim os irmãos possam congregar. Mas a pergunta é: o que eu sinto? Nós que estamos aqui nos domingos pela manhã, logo mais à noite não viremos, a outra turma virá à noite. Mas o que eu sinto na hora de ir para a igreja? O que eu sinto na hora de ir a um culto? Que sentimento é esse? É aqui que nós chegamos ao ponto de Jacó. O perigo é quando nós não sentimos mais alegria em vir à casa de Deus. O perigo é quando nós criamos uma outra programação no lugar do horário que era para ir à casa de Deus. Esse é o perigo. É quando domingo pela manhã se torna um peso para mim ter que me levantar e vir para a casa de Deus, sendo que para ir ao trabalho nunca foi um peso para mim ir ao trabalho. Eu digo por mim, os dias, esses anos todos que tenho trabalhado, empregado, sempre acordei cedo e sempre fui para o meu trabalho alegremente. E hoje que eu viro a madrugada toda, sim, com muita alegria, com muita disposição, sei que é digno. Tem que ser assim, tem que ser assim. Mas para vir à casa de Deus tem que ser muito mais. Eu tenho que desejar chegar o dia de vir para a casa de Deus. Eu tenho que ter anseio, sim, a palavra é esta, anseio, desejo. Eu tenho que ter vazio no meu coração, um vazio no meu coração que só vai preencher se eu estiver aqui. Esse desejo eu tenho que ter. E é aí que mora o perigo. Porque o que acontece aqui, muitas das vezes, os problemas da vida, as dificuldades da vida, nos afastam de Deus. Estar aqui deixa de ser prioridade, enquanto que tudo que nós temos depende muitas vezes de estarmos aqui. É a gratidão a Deus, é a devoção a Deus, é o reconhecimento da grandiosidade de Deus na minha vida, é o reconhecimento da dependência total que eu tenho de Deus. Para mim, estar aqui nesta manhã é dizer: Senhor, se não fosse o Senhor, eu não teria vida. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu não teria nada. É isso que significa para mim estar aqui. Então, para mim nunca foi um peso. Eu sei que para vocês também nem deve ser estar na casa do Senhor. A nossa alma deseja, a nossa alma anseia, a nossa alma tem sede, tem fome de estar na casa de Deus. E nós precisamos ter esse momento aqui como um momento feliz, alegre, cheio de esperança para estarmos na casa de Deus, amados irmãos. Então o Senhor diz: volta para Betel, Jacó. Jacó estava desviado, era crente, mas ele estava desviado sem perceber. Então muitas vezes nós nos tornamos crentes desviados sem estar desviados. A gente se desviou porque voltou a beber, voltou a fumar, voltou a roubar. Não, se desviou porque não foi mais à igreja. Se desviou, ou seja, no horário de ir para a igreja ele pegou outro caminho, desviou. Era para mim ir aqui, a igreja não, mas eu criei uma outra situação. Eu me deixei levar por uma outra situação. Algo foi mais importante do que a devoção, a gratidão a Deus. Então foi isso que aconteceu com Jacó. E aconteceu com a sua família também. E aí o Senhor diz: volta a Betel.
Mas voltar a Betel não é de qualquer jeito. Por isso Jacó se levantou e disse: levantem-se vocês também, nós vamos voltar a Betel. Mas antes disso, lancem fora os falsos deuses, os deuses estranhos que há no meio de vós. Lancem fora, vamos nos desfazer disso. Isso para nós não está falando de uma estátua, não está falando de um amuleto, não está falando de algo físico, mas está falando daquilo que nos tira da presença de Deus. Para entendermos, sim, o mundo e as suas novidades. Todo dia tem algo novo, parece que é interessante. O mundo e as suas filosofias, a ciência e as suas descobertas, os países e suas leis que afrontam a Deus, que vão de encontro aos preceitos divinos para a humanidade, porque foi Deus que nos criou, que nos fez. As circunstâncias da vida, as facilidades, tantas e tantas outras situações que o mundo nos reserva, ao qual nós nos deparamos todos os dias da nossa vida, são coisas que nos tiram da presença de Deus. E Jacó sabia que jamais poderia voltar a Betel, jamais poderia voltar ao começo de sua experiência, levando toda aquela tralha de deuses estranhos de outras nações que havia na casa, em sua própria casa, que seus filhos e suas esposas haviam trazido da casa do sogro. Jamais. Então era necessário se desfazer. Como é necessário nos desfazermos, é porque algumas coisas nós vamos agregando à nossa vida cristã, algumas coisas nós vamos adicionando à nossa vida cristã, e sutilmente essas coisas, essas práticas vão nos afastando de Deus, vão nos afastando da presença de Deus. E aquilo que muitas vezes fazia parte do nosso devocional deixa de existir. Deixa de existir. Mas não pode ser assim. Quando pensamos que não enxergamos mais a escada, não tem mais anjo nenhum subindo entre os céus e a terra, e não ouvimos mais a voz de Deus, nos afastamos, nos ficamos longe de Deus, mesmo sendo crentes. Então é necessário voltar a Betel, é necessário olharmos para dentro de nós mesmos. Não vamos falar nem de família aqui, casa, vamos falar de nós mesmos. É necessário olharmos para dentro de nós mesmos, e o que de falso tem aqui, em que está apoiada a nossa fé, em que está apoiada a nossa esperança, a nossa confiança, em quem temos confiado, o que temos esperado. É necessário nós voltarmos o nosso olhar para dentro de nós mesmos e vermos em quem estamos firmados, e nos desfazer de tudo aquilo que é falso, de tudo aquilo que é aparente, de tudo aquilo que tomou o lugar de Deus, sim, na nossa vida, e voltarmos a Betel. Não podemos estar em Betel e fora de Betel ao mesmo tempo. Precisamos estar só em Betel. E foi isso que Jacó fez. Se desfizeram, fizeram uma limpeza, limparam tudo. No nosso caso entra aqui o processo de purificação. Ou seja, o que é purificação? Purificação é tirar a sujeira que está misturado com aquilo que deveria estar limpo. Já falei aqui outra vez, o ouro, se acha-se 1 quilo de ouro, mas ele está impuro, está misturado com as impurezas, com outras substâncias. É preciso queimar, ir ao fogo, para que as impurezas se desfaçam e fique verdadeiramente só o ouro, e aí o volume e o peso diminui. Foi purificado. Então a nossa vida, que é uma vida separada para Deus, escolhida para Deus, quantas vezes ela é contaminada com os pensamentos de outrem, com as palavras de outrem, com as situações, as circunstâncias do mundo, muitas vezes com o que nós lemos nas notícias, até mesmo na internet, a opinião de alguém,
e aquilo vai contaminando a nossa vida, contaminando, e muitas vezes vai nos afastando de Deus. Mas é preciso que o Senhor purifique com o fogo do seu Espírito e retire todas as impurezas, e a nossa vida se torne limpa novamente, e voltemos a Betel, purificados, limpos, sanos, para assim louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor, porque Betel é o lugar onde Deus precisa, que Deus quer e que nós precisamos estar assim todos os dias da nossa vida. Quantos entenderam? Digam amém. Então, queridos, os deuses falsos, não estou falando de pedra, não estou falando de estátua, não estou falando de nada disso, mas sim de tudo aquilo que às vezes mina o nosso coração, que nos entristece e que nos faz desvanecer de estar na casa de Deus. Que o Senhor nos abençoe, renove as nossas forças, renove a nossa alegria, e nós possamos ter a casa de Deus, a presença de Deus, como o lugar principal e o mais preferido por todos nós, e assim o Senhor vai nos abençoar grandiosamente. Quantos creem? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para nós orarmos a Deus, agradecermos por esse momento especial, nesse domingo ensolarado, mais um, graças a Deus, né? Mais um. Que o Senhor nos abençoe. Faz muito calor mesmo na cidade. A destruição das florestas tem muito a ver com isso, né? A poluição das indústrias tem muito a ver com isso. Estamos sim no tempo do calor aqui na região norte do nosso país, mas às vezes vai além do normal a temperatura. Que Deus nos abençoe. Quem precisa de oração? Senhor, nós te rendemos graças, nós te rendemos louvores, nós te rendemos adoração, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Seja louvado o Teu santo nome, seja bendito o Teu santo nome em nossas vidas. Te louvamos por Tua palavra, fiel e verdadeira, Senhor, que vem aos nossos corações. Verdadeiramente precisamos todos os dias voltar a Betel. Precisamos estar em Betel. É a Tua casa, Senhor, é o lugar que escolheste para nós. Seja louvado por isso, Senhor. Te bendizemos o nome por isso, Pai. Tu és fiel, sim, fiel. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos os nossos planos. Entregamos os nossos projetos, nossos sonhos. Em Tuas mãos nos dirija. O que nós queremos é estar na Tua presença. O que nós queremos é estar na Tua casa. O que nós queremos é estar diante de Ti. Obrigado, nos abençoe, nos abençoe. Abençoe todos os meus irmãos que chegaram, todas as minhas irmãs, aqueles que nos acompanham pela internet nessa manhã, que sejam abençoados por Ti. Assim, Pai, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus em nossas vidas, e nos leve em paz, nos dê um restante de dia na Tua presença e uma semana cheia de vitória e de conquista. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Quem trouxe oferta, dízimos, contribuição, pode trazer aqui na frente, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam pela internet, Deus te abençoe também. Estamos aqui no bairro Novo Aleixo, nos faça uma visita. Deus tem uma bênção especial para a tua vida em nome de Jesus. Amém.